Boa tarde, tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai continuar falando sobre a parte de ondulatória, mas nós vamos falar de fenômenos ondulatórios, tá? Esse conteúdo é muito importante e o legal é que ele tem uma pegada teórica, né? Então, para aquele pessoal que não gosta muito de física nem de matemática, acaba ajudando. Vale a pena fazer aí um mapa mental, um fichamento, o que vocês quiserem. É importante que você construa o seu próprio material, tá bom? Na primeira aula, nós falamos o tempo inteiro, usamos como exemplo o tempo inteiro a luz e o som. E aí, a gente, falando dos fenômenos, a gente acaba comentando sobre eles também, tá bom? O primeiro fenômeno é a reflexão, tá? É quando a onda, ela tá se propagando num meio, né? O meio pode ser o vácuo, pode ser um vidro, o ar, e aí ela colide com uma superfície de separação entre dois meios, mas ela não atravessa. Ela retorna, né? Ela é refletida para o mesmo meio. Então a gente tem aqui a luz, né? Que a gente depois vai discutir um pouco melhor sobre a natureza da luz, mas aqui a gente está discutindo ela como uma onda. E aqui a gente tem o som através da ecolocalização, né? O eco. E aí, no fenômeno de reflexão, a frequência, o comprimento de onda e a velocidade não se alteram, tá ok? O segundo fenômeno também conhecido é a refração, tá? Quando a onda, ela incide sobre uma superfície de separação, mas ela atravessa, né? Ela muda de meio, de um meio para o outro. E aí, é importante identificar que a velocidade e o comprimento de onda, eles vão mudar. Mas a frequência nunca pode mudar, nunca pode. Não, tá bom? Não existe nenhum fenômeno que faça com que a frequência seja alterada. Como a gente sabe, né, daquela fórmula V, né? Ah, pelo amor de Deus. V igual a lambda vezes F, né? Que é a equação fundamental da onda. A gente isolando a frequência, a gente vai ter essa relação aí, V1 sobre lambda1, né? Que é a relação de velocidade e comprimento que ela tinha no meio 1, vai ser igual a V2 sobre lambda2, tá? O próximo fenômeno é a difração, né? Que é um fenômeno que está relacionado às ondas conseguirem contornar, né? Elas conseguem vencer de modo muito efetivo um obstáculo. Então, olha só, imagina o seguinte, imagina que eu tivesse uma bola de bilhar, tá? Vou fazer aqui vermelho. Tem uma bola de bilhar, uma bola de sinuca. Na verdade, eu quero 3 bolas. E aí, eu dou uma atacada em cada uma delas, tá? E você tá aqui para pegar a bola de bilhar, acho, né? Então, essa primeira bola de bilhar, ela vai bater no obstáculo. Você não vai conseguir pegar ela. Essa terceira bola, a mesma coisa. Agora, a bola do meio, ela vai conseguir passar. Porque essa fenda, né, esse buraquinho não impediu a passagem dela. Porém, impediu a passagem das outras duas, tá? Por que eu fiz isso? Porque eu queria mostrar para vocês o que acontece quando uma partícula passa numa fenda. Agora, quando uma onda passa, olha só, quando uma onda passa na fenda, né, ela chega nesse buraco aqui, o que acontece? Um observador que está aqui, ó, ele consegue escutar a onda. A onda, ela não continua do jeito que ela estava indo, sendo impedida nessa parte aqui e nessa aqui, e sendo liberada aonde tem a fenda. Não é assim que funciona. Ela se renova, ela faz curva, de tal modo
que observadores, né, que estão aqui, ó, conseguem perceber essa nova onda que sofreu difração. Então, por exemplo, nessa figura aqui da direita, né, nós temos uma pessoa que está aqui do lado direito do muro e aqui tem uma explosão. O som, ele consegue fazer essa curva. Ele não passa só para cá, ó. Se fosse uma partícula, né? Imagina aqui fragmentos. Os fragmentos dessa bomba vão atingir esse cara? Não, né? Eles vão seguir aqui, porque esse obstáculo vai impedir. Agora, o som não. O som, ele consegue, né, vencer esse obstáculo. A difração, ela é fácil de entender com o som, né? Porque, por exemplo, quando você está num cômodo e na sala, né, no outro cômodo tem alguém assistindo televisão, você consegue ouvir o barulho da televisão. Então, o som, ele consegue, né, contornar os obstáculos perceptivelmente, né? Tá aqui, ó, o desenho que eu fiz, né? De só seguir em frente ou se renovar. E o som perceptivelmente sofre difração, tá? Agora, a grande pegadinha quando se fala em difração é que o problema vai sugerir que a luz não sofre difração. E não é... Gente, não é minha filha que tá chorando, tá? E não é... não é o que acontece. A luz também pode sofrer difração. O som não sofre sempre difração. Existe uma regra, né? Para que ocorra a difração, para que esse fenômeno seja percebido, as dimensões do obstáculo ou da fenda tem que ser da ordem ou menor que o comprimento de onda da onda incidente. Então, a distância entre esses dois anteparos, essa fenda, ela tem que ser proporcional ou menor do que o comprimento de onda. E aí, qual é a grande diferença, então, da onda sonora e da onda luminosa, né, a onda eletromagnética, em relação à difração? As ondas, cadê minha canetinha? As ondas sonoras, elas possuem um comprimento de onda de 2 centímetros a 20 metros aproximadamente. Então, é fácil achar obstáculos, né, fendas, nessa ordem de comprimento, né, de distância, ou menor. Agora, para valores muito maiores, não ocorre a difração do som, tá bom? Que precisa que a distância, né, da fenda, o tamanho da fenda, seja da mesma ordem, então na ordem de 20 metros ou menos, ou menor, né? E aí ocorre sim a difração. Então, por exemplo, num obstáculo, né, que está com 50 metros de distância um do outro, não vai ocorrer a difração. Agora, já nas ondas luminosas, o comprimento de onda é muito pequeno, é 1 milhão de vezes menor que o metro. É um micrometro, que é 10 a menos 6, 1 milhão de vezes menor que o metro, tá? Então, só ocorre difração da luz ou de qualquer outra onda eletromagnética quando eu tenho uma fenda com dimensões de micro, tá? No micrometro. Então, o fenômeno da difração na onda eletromagnética é praticamente imperceptível para nós. Como é muito fácil observar o som, né, a difração do som, e muito difícil a difração da luz, o problema pode jogar essa pegadinha dizendo que a luz não sofre difração. Mas isso está errado. A luz também pode sofrer difração. E nem todo som sofre difração. Precisa seguir a regra. Bom, agora a gente vai falar de interferência. A interferência ela vai acontecer
quando as ondas, né, se juntam. E aí pode ocorrer a interferência construtiva, né, ou a interferência destrutiva. Para que isso, né, para que a interferência ocorra, as frequências dessas ondas têm que ser próximas, tá? Se possível igual, se não próxima. Então, eu tenho aqui uma onda que está aqui só um pedaço dela, um pedaço de crista, e um pedaço de crista, a amplitude é diferente, tá vendo? E a onda 1 está se deslocando para a direita e a onda 2 para a esquerda. Quando chegar no ponto P, elas vão se unir. Tá aqui, ó, a onda 2 e tá aqui a onda 1. E elas aqui vão ter, então, uma interferência construtiva, onde a energia da onda 2 e da onda 1 são somadas. Lembra que a energia está relacionada à amplitude. Uma vez que uma passe pela outra, elas vão continuar como se nada tivesse acontecido. Só nesse ponto aqui, né, que vai ocorrer a interferência, no caso, construtiva. E aqui a gente tem o contrário, a gente tem duas ondas que estão defasadas, ou seja, uma é crista e a outra é vale. E aí, quando no ponto P elas se encontram, né, uma crista ela vai anular né, vai ser anulada um pouco por esse vale. E aí vai sobrar uma crista com menor intensidade, menor energia, né? E aí, depois que passar, não tem problema. Tá? Aonde a gente vê interferência no nosso dia a dia? Na bolinha de sabão. A bolinha de sabão, ela tem essas cores, né? Essas cores características da bolinha de sabão, específicas dela, né? Devido a alguns fenômenos que ocorrem, né? E que desencadeiam uma interferência, tá bom? Eu tenho aqui, ó, um raio incidente. Aqui tá coloridinho, né? O raio incidente. Ele é refletido, parte dele é refletido, parte dele é refratado, sofre refração, sofre reflexão aqui dentro. E aí, esse raiozinho refletido e o raiozinho refratado, eles sofrem interferência. Tá vendo? Ó, aqui, ó, refletido e um pedaço refratado. E aí, como eles estão defasados devido a um ter ido, né, ficado direto no ar e o outro ter passado pela película de água, eles sofrem interferência. E com isso, ocorre essas cores características. Outro local onde pode ocorrer a interferência é numa nova tecnologia, não sei se é tão nova assim, que é feita nos fones de ouvido. Então, o fone de ouvido que cancela o ruído, tá? Do ambiente. O que acontece? Ele tem aqui uma escuta que vai perceber, aqui ó, o microfone, ele tem um microfone que vai perceber qual é o som que o ambiente está emitindo, né? Que tá o ruído que vai ali atrapalhar o funcionamento dele. E aí, ele analisa esse som, ele cria um barulho, né? Um novo som, de acordo com esse que foi recebido, né? Que tem a mesma frequência para poder ocorrer a interferência, e emite esse som para o ambiente defasado. Então, aqui está o som do ambiente, começando com vale, crista e vale, e aí o som é emitido pelo speaker, né? Pela caixinha de som, ao contrário, ó, crista, vale e crista. Quando elas se somam, ocorre então uma interferência destrutiva. Quanto melhor em relação à frequência, em relação à amplitude, né? Que é a quantidade de energia aqui, quanto for mais similar, maior vai ser a interferência, até que tem uma interferência completamente destrutiva. Isso também pode ser feito com equipamentos. Então, por exemplo, um carro que quer garantir que haja o mínimo barulho na parte interna, né? Então, pode ser analisado o som que o motor faz, né? E pode ser criada uma onda que tenha a mesma amplitude, ou o mais próximo possível, e a mesma frequência, que é o mais importante, a mesma frequência, para que haja uma interferência
destrutiva e aí aquele som seja aniquilado. O mais importante é a frequência. A amplitude, ela sendo igual, ela vai eliminar a zero, né? Então, se a amplitude, né? Pensa que a amplitude está relacionada à energia, é relacionada ao volume, né? Então, se eu tenho um som com volume, vou usar a palavra certa, forte, né? Se eu pegar uma onda para destruir ele que seja mais fraco, ele vai atenuar, tá bom? Mas se eu quiser sumir mesmo, ter a mesma amplitude, ter o mesmo volume também é importante, sendo que a frequência é essencial. Cuidado com a diferença. Então aqui, por exemplo, na interferência das ondas bidimensionais, dá para ver direitinho, né, que a interferência nada mais é do que quando a gente tem duas ou mais ondas com a mesma natureza, né, mesma frequência, quando elas atingem simultaneamente um determinado ponto no espaço. E aí vai ocorrer a superposição de ondas, tá? Você deve ter percebido quanto esses fenômenos que a gente viu até agora, né, e os que virão também, são parte do nosso dia a dia. E é por isso que cai tanto no Enem, porque é algo muito próximo. Reflexão e refração, a gente não consegue enxergar sem eles. A difração, quando você está na cozinha e alguém liga a televisão na sala e você consegue escutar devido à difração. A interferência construtiva e destrutiva na bolinha de sabão, agora você sabe, né? Que tem na bolinha de sabão, tem com sons de fontes diferentes combinados, dando interferência. E a ressonância não não fica longe disso. E é por isso que o Enem gosta tanto desse conteúdo, porque faz parte do nosso dia a dia, né? A ressonância, você sabe desde pequenininho fazer ressonância. Quando você ensinaram a você a jogar os pés para frente e para trás no ritmo, numa cadência que já tinha no balanço, e com isso aumenta a amplitude. Então é isso que é ressonância. Quando existe uma perturbação externa, que ela tem uma frequência de aplicação com o mesmo valor que a frequência do sistema. Então, o balanço já está oscilando e você tem que jogar as suas pernas para frente numa posição, né, específica e para trás numa posição específica da oscilação, com uma cadência, um ritmo específico. E aí, com isso, você consegue aumentar a amplitude de oscilação. A ressonância pode ser vista, por exemplo, nos aparelhos de rádio, quando você quer sintonizar, né? Ninguém usa mais isso por causa do Spotify, mas posso fazer nada. Né? Quando a gente mexe no... Eu tô mexendo aqui no... naquele botão de girar. Nem isso tem mais, gente. Pelo amor de Deus. Quando você muda a frequência que você quer perceber, né, através do rádio, você está colocando aquele equipamento em ressonância com aquela determinada onda daquela determinada rádio, e com isso você consegue ouvir aquela rádio. Um exemplo bem punk é o exemplo da Ponte Tacoma Narrows dos Estados Unidos, em 1940, que ela quebrou devido ao aumento da sua oscilação natural provocada por fortes ventos, tá? Se você quiser, você pode procurar no YouTube, tem alguns vídeos falando sobre, mostrando o quanto a ponte estava balançando e quando ela ruiu. Mas eu preferi colocar aqui o vídeo da ponte Rio-Niterói. Sim, a ponte Rio-Niterói também oscila, tá? Nota esse vídeo aqui, ele é de 97, tá bom? Vamos ver.
Bom, não fica nervoso não, calma, calma. Isso acontecia com bastante frequência, mas em 2004, o Instituto de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a COP da UFRJ, claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Vocês sabem que eu sou aluna da UFRJ, eu amo a minha universidade. Uma equipe de engenheiros desenvolveu um sistema que consegue controlar e atenuar essas oscilações que ocorriam no vão central. E aí elas conseguiram estabilizar, dando maior segurança. Esse sistema, ele fez uma redução de cerca de 80% das oscilações. Para você ter uma ideia, gente, os ventos fracos, né? Vento fraco em torno de 55 km por hora, eles já eram suficientes para gerar uma necessidade de fechamento da ponte. Cara, imagina quando começava a urgência na intervenção, né? E como essa interdição tinha que ser rápida, o esquema que deveria ser, e o quanto causava muita aflição e pânico, né? Gente, calma, olha só, melhorou a situação. Mas antes, as oscilações chegavam a 60 centímetros de amplitude. Gente, 60 centímetros para cima e 60 centímetros para baixo. Cara, absurdo, Deus me livre. Bom, hoje, essas oscilações elas chegam em torno de 5 centímetros, né? 5 para cima e 5 para baixo. Olha só a importância da gente defender o ensino e a pesquisa, né? É muito importante. Então, aqui eu quero fazer um parênteses para mostrar para vocês uma questão que caiu no Enem 2013, na segunda aplicação, que ela possui um erro conceitual, tá? Então, vamos lá. As moléculas de água são dipolos elétricos que podem se alinhar com o campo elétrico, da mesma forma que uma bússola se alinha com o campo magnético. Quando o campo elétrico oscila, as moléculas de água fazem o mesmo. No forno de micro-ondas, a frequência de oscilação do campo elétrico é igual à frequência natural de rotação das moléculas de água. Assim, a comida é cozida quando o movimento giratório das moléculas de água transfere a energia térmica às moléculas circundantes. Isso aqui é um trecho que está no livro Física Conceitual, ok? Agora vamos à pergunta. A propriedade das ondas que permite, nesse caso, o aumento da energia de rotação das moléculas da água é a... Então, o gabarito, nessa questão não foi anulada, o gabarito é ressonância. Letra C. Mas, professora, tá certo. Bom, tá certo que o fenômeno da ressonância acontece quando eu tenho uma oscilação externa, aqui, tá aqui, né? Que tá escrito aqui. Uma frequência de oscilação externa igual à frequência natural do sistema. Mas, ao contrário de diversos sites que tem na internet, a água no micro-ondas, os alimentos no micro-ondas não são aquecidos por ressonância, tá ok? Então, o conceito de ressonância tá certo, mas o micro-ondas não utiliza a ressonância. Então, como é que funciona? Na próxima aula, a gente vai aprofundar um pouco a maneira como a onda eletromagnética é formada, mas você já viu essa figura, né, de uma onda eletromagnética que é composta por um campo oscilante. Então, lembra que a amplitude é a intensidade, né? Então, a intensidade do campo elétrico vai estar oscilando. Com isso, né, essa variação do fluxo do campo elétrico vai ocasionar a variação do fluxo de um campo magnético, que foi o início, né, uma nova área da física chamada eletromagnetismo, que a gente também vai falar mais para frente. Então, a gente sabe que o campo elétrico ele vai interagir com cargas elétricas. Eu vou tentar desenhar, gente, não ri de mim. Então, imagina o seguinte, imagina que eu tenho uma
a molécula de água, né? E essa molécula de água, ela é um dipolo elétrico, né? Então, aí o professor de química vai conseguir aprofundar mais do que eu, né? Mas a parte de cima ali, onde tem o oxigênio, fica negativo, e a parte onde tem os hidrogênios fica positivo. Então, ela, do mesmo jeito que a bússola se alinha em relação ao campo magnético, o dipolo elétrico, né, da água, a água no caso, né, que está dentro dos alimentos que a gente vai colocar no micro-ondas, também vai se alinhar ao campo elétrico. Então, quando o campo elétrico atua sobre uma molécula de água, ou qualquer molécula, na verdade, que possui esse dipolo elétrico, vai haver, então, uma orientação. E aí, eu tenho aqui, por exemplo, um campo elétrico. Tá? E aí, essa molécula de água, ela vai se orientar. Lembra da fórmula, né? Que a força é igual, né, a carga de teste, né? Que a carga de teste é a carga que está sentindo esse campo, que no caso vai ser o dipolo elétrico da água, vezes o campo elétrico. E aí a gente viu que a parte, cargas negativas, elas vão possuir força contrária ao campo elétrico, né? De acordo com essa fórmula aqui, a gente vê que o sentido da força, ela vai ser igual ao do campo quando a parte for positiva, né? E quando a carga for positiva, e contrária ao campo quando a carga for negativa. Então, essa molécula que está aqui, ela vai se orientar da seguinte maneira. Ela vai ficar com a parte negativa para esse lado do oxigênio, né? E a parte positiva para esse lado. Por quê? Ó, então, a parte positiva, ela vai ter um alinhamento de força, mesma direção sempre, mas mesmo sentido, porque o hidrogênio é positivo, e o oxigênio vai ser, como ele é negativo, vai ter mesma direção, mas sentido contrário. Só que esse campo ele não é constante, ele está oscilando. Então, essa posição que a gente está vendo aqui da água, ela vai mudar. Então, o dipolo, devido à movimentação desse dipolo, em função a sempre se orientar dessa maneira em relação ao campo elétrico que está variando, essa rotação, para que o momento do dipolo sempre se alinhe em relação ao fluxo oscilante, né, o fluxo variável do campo elétrico, gera então o que a gente chama de aquecimento dielétrico. E isso não é ressonância. Por que não é ressonância? Porque para ter ressonância, né, deixa eu até riscar aqui, para ter ressonância, precisa acontecer uma situação onde a frequência natural do sistema, e aqui eu vou colocar para vocês a frequência natural da água, ela é cerca de 1 terahertz. Tá? E a frequência natural do micro-ondas, vou colocar MO, micro-ondas, ele é na faixa de 2,45 gigahertz. E você lembra que o giga é 10 elevado a nona e o tera é 10 elevado a 12. Então, tá 1000 Hz acima, né? A frequência natural de oscilação da água tá acima, né? Tá na faixa do infravermelho, né? E enquanto o micro-ondas é apenas giga. Então, aqui a gente não tem a ressonância nesse caso, né?
No caso do micro-ondas, a gente tem como eu falei, aquecimento dielétrico. Qualquer molécula que possui, né, o dipolo elétrico vai sofrer o aquecimento através do aquecimento dielétrico. E a água passa, né, essa agitação para os outros componentes, as outras moléculas do entorno através da condução, tá bom? E por que então não é interessante, né, fazer um aparelho que não seria de micro-ondas, né, seria de outra coisa, porque não está na faixa do micro-ondas, que trabalhasse com ressonância? Porque a ressonância ela é tão potente que faria um aumento da vibração absurdo. E aí, com isso, o alimento queimaria, né? E aí não é esse o objetivo. Então, a frequência de oscilação que a água vai possuir, ela vai ser bem menor, tá? Esse dipolo vai girar com uma oscilação bem menor, não causando então a ressonância, mas ainda assim acarretando o aquecimento. A polarização nada mais é do que a passagem da onda por um filtro. E esse filtro ele vai bloquear determinado plano de vibração, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho cadê minha canetinha? Uma onda que está polarizada na vertical e eu passo por um polarizador na vertical. Então, ela vai passar normalmente. Agora, usando esse mesmo polarizador, e se eu tiver, né, uma onda polarizada na horizontal, eu não vou permitir que ela passe. Ela vai ser bloqueada por esse polarizador na vertical. Geralmente, a gente vê aquele formato da onda eletromagnética, por exemplo, aquela onda do slide anterior, ela é bonitinha, ela é polarizada linearmente, né? Só tem um campinho elétrico e um campinho magnético perpendicular. Mas as ondas luminosas, né, na natureza, elas não são polarizadas, elas aparecem em diversas frentes. Então, através de um filtro polarizador, por exemplo, na vertical, eu posso eliminar o excesso de luz e obrigar que somente a luz que esteja polarizada na mesma direção passe. E aí, com isso, eu tenho aqui, somente nessa região, a luz polarizada na vertical. E se eu quiser impedir total passagem dessa luz, eu coloco um filtro na horizontal. Com isso, a luz cessa, tá bom? E é importante a gente identificar que só as ondas transversais que sofrem polarização, tá? Então, aqui, onda longitudinal não entra. É importante a gente verificar isso, porque a luz natural, ela é não polarizada. Então, aqui eu tenho uma situação onde eu tenho a garantia de que eu tenho uma luz polarizada verticalmente, com filtro vertical, tá? Aqui eu tenho na horizontal e aqui, de novo, a representação onde eu faço cesso, né, o fluxo de luz. E aí é importante a gente ver que o campo oscilante, né, ele vai interagir, por exemplo, se fosse um polarizador metálico. E agora eu preciso muito da atenção de vocês. Muito. Ainda bem que vai estar gravado, que aí depois se explodir a casa, a culpa não é minha. Então, o que acontece? Quando esse campo elétrico magnético oscila numa grade de metal, que ela vai servir como uma questão da polarização, né? Esses elétrons que estão livres dentro desse metal, eles vão oscilar e vão gerar campos elétricos na mesma possibilidade, né? Se estão na vertical, se eles oscilarem na vertical, vão permitir a passagem desse campo elétrico magnético, né, dessa onda eletromagnética, também na vertical. E é por isso que o micro-ondas, que a gente vai falar de novo do micro-ondas, possui aquela grade metálica na tela. Porque por mais que não ocorra a ressonância, né, com as moléculas que estão dentro, né, as moléculas de água,
ocorre o aquecimento dielétrico. E o nosso corpo é formado 70% de água, então a gente precisa proteger o nosso corpo da incidência dessas micro-ondas que tem uma vibração que podem ocasionar esse aquecimento dielétrico do nosso organismo. Então, precisa ter uma maneira de bloquear essas ondas, e esse polarizador, né, essa tela de metal que tem na porta do micro-ondas, ela vai funcionar como um polarizador na vertical, outro na horizontal, então ela não vai permitir nem que entre nem que saia. Então agora eu preciso da atenção de vocês. Por quê? Não que antes eu não tivesse, mas é porque eu não quero que você exploda a sua casa. Você pode testar o micro-ondas da sua casa da seguinte maneira: você pega o celular, tá? Pega o seu celular ligado, ele tem que estar ligado, tá bom? Você vai colocar ele dentro do micro-ondas. Não, pera. Olha só, você vai precisar de 2 celulares, tá bom? E aí, antes de fazer qualquer coisa, desliga da tomada o micro-ondas. Desliga ele da tomada. Tirou da tomada? Tirou ele da tomada? Ótimo. Você pega, então, um celular e faz a chamada para o outro, né? Ele vai tocar normalmente. Esse celular que tocou, você vai pegar ele ainda ligado, o celular ainda ligado, e vai colocar dentro do micro-ondas que você tirou da tomada, o micro-ondas está fora da tomada. Você vai colocar ele, vai fechar a porta do micro-ondas e você vai pegar o aparelho celular que ficou na parte externa e vai fazer a ligação para o aparelho celular que está na parte interna, dentro do tô ficando nervosa, hein? Do micro-ondas. E aí, automaticamente, o que vai acontecer? Vai acontecer, então, a ligação vai ficar como se o aparelho tivesse desligado, porque o polarizador ele não vai permitir tanto a passagem de dentro para fora quanto de fora para dentro. Você entendeu? Todo esse experimento, o celular, com o celular no micro-ondas, o micro-ondas tem que estar desligado da tomada, ok? Desligado da tomada, ok? Outro exemplo também do uso do polarizador são em óculos, né? Eu tinha um óculos que tinha um polarizador. Também tem na lente da câmera. Então, aqui a gente tem à esquerda uma foto onde a intensidade, a quantidade de luz é muito maior. E à direita a gente tem uma mesma foto com a utilização de um polarizador. Com isso, a gente consegue eliminar aí parte desse excesso de luz. E por último, a gente vai falar do efeito Doppler. O efeito Doppler, ele é um fenômeno que altera a nossa percepção, tá? Cuidado! Como eu falei para vocês, não existe nenhum fenômeno que pode alterar a frequência de uma onda, a não ser que você vá até a fonte e tenha a possibilidade de mudar essa frequência. Nós vamos ver nas próximas aulas, quando a gente falar de acústica, que a frequência, né, o tom, por exemplo, o tom de voz, tem a ver com se a voz é fininha, se é alta, né? Então pode ser bem fininha, assim, tipo a linda voz da minha sogra. Ou pode ser uma frequência baixa, né? Que aí a gente seria uma voz mais, né, grave. E aí, se eu não alterar na própria fonte, como eu fiz agora com as minhas cordas vocais, a frequência não pode mudar, tá? Então, imagina aqui que eu tenho uma ambulância parada e o observador A e o observador B também parados. Então, se a sirene estiver ligada, eu vou ter a formação de frentes de ondas igualmente espaçadas. Lembrando que a distância entre duas frentes é um comprimento de onda. Então, o comprimento de onda que o A percebe é igual ao comprimento de onda que o B percebe. Então, como está todo mundo parado, a frequência emitida vai ser igual à frequência que o B e o A
percebem. Uma vez que essa ambulância comece a se movimentar, né, em direção de afastar do observador A e de se aproximar do observador B, nota que essas frentes de onda que antigamente eram igualmente espaçadas, devido ao movimento da fonte, eu tenho aqui as frentes de ondas mais próximas. Com isso, eu tenho uma diminuição do comprimento de onda. Diminuindo o comprimento de onda, tem um aumento da frequência. Então, a frequência percebida por B, ela é... né, a frequência percebida por B, ela vai ser maior do que a frequência F, que é a frequência da fonte. Então, o cara que está aqui dentro, né, o motorista da ambulância, ele está escutando a mesma frequência. É a frequência F que ele está escutando, porque ele não está se aproximando nem se afastando da fonte, né? Agora, o observador A, quando existe, né, esse distanciamento, o comprimento de onda aumenta. Lembra que tendo velocidades iguais, né, o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Então, aqui nesse caso, a frequência diminui. Então, a frequência que o observador A percebe, ela é menor do que a frequência realmente percebida. Aliás, realmente emitida. Foi? Espero que o finalzinho não tenha atrapalhado. Para efeitos de fórmula, né, eu vou ter aqui, então, o efeito Doppler com essa fórmula aqui, grandona, né, onde F' é a frequência percebida, F é a frequência da fonte, é o real, V é V do som, velocidade do som no ar, né? No caso, e aqui eu tenho a velocidade do observador e aqui eu tenho a velocidade da fonte. E esse sinal positivo e negativo, né? Podemos ser mais ou menos. É só você gravar o seguinte, é o contrário do eixo cartesiano, tá bom? Então, aqui, ó, é o seguinte, quando tiver, não importa, o observador ou a fonte, eu tenho aqui, quando a fonte tiver para a esquerda, eu vou usar sinal positivo. Quando o observador estiver indo para a esquerda, eu vou usar o sinal positivo. E quando for para a esquerda, eu boto negativo. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma ambulância indo para a direita e o observador parado. O que vai acontecer? Se o observador está parado, essa componente aqui, deixa eu trocar a cor. Essa componente aqui sai, já que o observador está parado, tá? E a fonte está indo para a direita, aqui vai ficar negativo, tá bom? Então, aqui vai ser 0 e aqui vai ficar negativo. Nota que se tanto o observador quanto a fonte estiverem parados, a frequência percebida é a frequência real, tá bom? Então, você vai fazer esse joguinho. Então tá bom, eu tenho aqui deixa eu apagar aqui de novo. Continua a fonte indo para a direita, mas vamos botar o observador indo para a esquerda. O que vai acontecer? Vai ficar positivo em cima, negativo embaixo, tá bom? Então, é só lembrar da fórmula e lembrar que ele é contrário, o sinal contrário ao eixo X do plano cartesiano. Como o efeito Doppler é muito interessante, ao meu ver, e é um pouco mais difícil de você perceber sem o auxílio, né, visual, eu vou colocar um vídeo, né, um link de um vídeo de um canal no YouTube que eu gostaria que vocês acessassem, porque ele tá legendado, né? Ele é em inglês, tá legendado, eu acho que vai ficar bem tranquilo de você ver. E também verificar que o efeito Doppler, apesar desse slide, também acontece, né, para a luz. Existe o efeito Doppler, existe a análise desse efeito Doppler na astronomia, tá bom? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima!